Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Agora ele, Rogério Ceni, que assim, a questão das finalizações que ele até coloca como... de forma irônica, o time criou 21 oportunidades, tipo, jogando toda a responsabilidade para o jogador. A gente sabe que as 21 finalizações não foram todas as 21 em direção ao gol, né? 7 no alvo. 7 no alvo, né? Então você tira aí as 7, então 14, né? Não foram na meta, né? Passaram o próximo. Sai. Tem até o lance do Rodrigo Caio, foi do Rodrigo Caio que ele chuta, pega o goleiro meio que no contrapé, numa batida de escanteio, a bola foi para fora, por exemplo, mas foi um lance de perigo. E acho que o Ceni não tem qualquer tipo, já falei isso aqui algumas vezes, né? Não tem qualquer tipo de autocrítica. Ontem ele foi assim na coletiva, parecia que ele não tinha responsabilidade nenhuma, né? Porque pro Ceni é tipo igual tem aquele filme, a culpa é das estrelas, mas o Ceni não tem culpa, entendeu? Tipo, a culpa é das estrelas, a culpa é do Bruno Henrique só que perde, a culpa é de todo mundo, cara. O futebol é coletivo, o cara chega na coletiva lá, ele não faz isso diretamente, ele vai induzindo, né? Tipo, como foi nessa resposta, tipo, ele vai dando a responsabilidade somente para os jogadores, porque, assim, eu concordo com ele, no aspecto de que você tem uma equipe que cria 21, vamos dizer assim, jogadas ofensivas e você não consegue converter nenhuma. Você tem um problema. Quem vai resolver esse problema? Eu? A personagem do lado da culpa é das estrelas, a menina que até morre, coitada, não vai estar nem para ver o Ceni dar bem, bom para ela, né? Tipo, é ele. Aí o cara pega, tipo assim, não tem arrogância, né? Uma coisa bizarra, né? Acho que 1,5 pro Ceni tá bom, né? Porque pelo menos ontem ele tava elétrico, né? Aí a produção já deu a nota. A produção, ela tá reforçando a nossa avaliação, né? Cara, assim, mais uma vez o Túlio pegou a palavrinha que eu gosto, né? Quando eu falo do Ceni, eu gosto de falar disso. Túlio tá roubando minhas frases de efeito todas hoje. Sem repertório, mas vamos embora. O Ceni é um cara extremamente sem autocrítica, e eu sempre falo aqui que enquanto não tiver autocrítica não vai levar a lugar nenhum. Isso significa que eu esteja falando que o trabalho de Ceni é uma merda? Que o trabalho de Ceni é só coisa ruim? Não! Ninguém aqui tá falando que o trabalho de Ceni é horroroso, ninguém aqui tá falando isso, né? Mas o cara é extremamente soberbo, né? Soberbo. Aí os números comprovam o que a gente está falando. 60% de aproveitamento. São 23 vitórias em 44 jogos. Você não pode virar para isso aí e falar o trabalho é ruim. Não é. O Flamengo, alguns jogos atrás, a gente vinha falando, né? Tá jogando mais compacto, tá evoluindo. Tem jogadas que você vê que são mais trabalhadas, que é de característica de time que treina, né? Teve um gol, até um pós-jogo, agora não vou lembrar, porque vocês sabem que minha memória não é uma coisa muito boa de jogo, assim, exato. Mas a gente ainda até brincou. A produção colocou aqui pra gente rever o gol, que a gente falou, foi gol tipo música. Foi passando de pé em pé, ditadinho. Isso é característico de time que treina. Ninguém tá falando que o Ceni não treina, mas o Ceni não tem leitura de jogo. O Ceni não tem leitura de jogo. Não é possível, cara. Aí chega na coletiva, ele é tão soberbo que ele bota a culpa nos outros. Aí a culpa dele ter tirado o Michael foi porque no outro jogo ele não tirou e a gente reclamou. Não, ele tinha que ter tirado o Michael. A Michael tá bem. Aí ele tira o Michael porque senão vão reclamar que eu não tirei. A culpa nunca é dele. Ele não tá errado nunca. E ninguém tá tirando do Bruno Henrique, do Pedro, do Muniz, a responsabilidade de terem botado essas 21 finalizações aí, pelo menos uma para dentro. Mas necessidade de queimar, né? De ser irônico. A gente só criou 21 finalizações. E adiantou de quê, amigo? Você perdeu o jogo no final. Por mim, se você criar uma, fizer uma, o Flamengo ganhar, tá ótimo. Não precisa criar 30, não. Mas não dá para ficar empilhando caminhão de gol perdido e você jogar a culpa só nos seus jogadores, né? Aí uma hora você começa já a pensar assim, o jogador também vai ficar puto. Aí perde o vestiário lá na frente, não sabe por quê. Porque chega na coletiva e fala, eu não sei por que o Pedro não finalizou, eu não sei por que o Bruno Henrique não acertou o gol. Tinha necessidade? Tem coisa que eu acho que tem que tratar internamente. Da mesma forma como a gente debateu aquela vez que ele foi na coletiva e deu o esporro lá no Pedro, que a gente falou que não tinha necessidade, tem coisa que é interno.
Ele podia ter respondido sem ter sido irônico, que para mim essa arrogância dele o Ceni vai morrer abraçado com a arrogância dele. Se não for aqui, vai ser em outro clube. Técnico arrogante que não reconhece que erra e que não teve leitura de jogo para entender o adversário, não tenho como ir para nenhum lugar. Então, faltou minha nota, né? Você deu quanto? 1,5? Pode ser 2, tá bom. É isso aí mesmo. Só para... Entrando nessa questão dos números do Ceni, né? Tem até uma curiosidade que o Ceni ainda não pontuou contra o Fluminense, né? No caso, ele treinando o Flamengo, enfrentando o Fluminense pelo Brasileirão. Lembrando, ano passado, aquele Fla-Flu também que eu fiquei... rapaz, com muita raiva. Que foi, acho que a gente abre o placar, se eu não me engano, o Fluminense empata e no finalzinho, aos 48, foi até um cochilo do Arão, não lembro agora, o Fluminense fez 2-1, isso já no retorno do Brasileirão. E agora, né, esse jogo, né, de turno agora, com o mando do Flamengo, o Ceni perde novamente para o Fluminense, e aí o que dá saldo a ele, né, tendo vitória, foi a final do Carioca, porque naquele jogo também que a gente perdeu o Fluminense quando a gente estava com o Sub-20, era o Mauricinho comandando o Flamengo. Então, assim, o Ceni tem dificuldade, né, contra o time do Fluminense, aí vocês vão ver, né, 44 jogos, 23 vitórias, 11 empates, 10 derrotas, né? De ontem foi a 10ª derrota, aproveitamento de 60,6%. Só dando ali da rapidinho aqui na rapaziada, o Vladimir falando que o Rogério Ceni é aprendiz do Muricy, o Jonathan Freire falou: Ceni estudou como ser técnico no Brasfoot, só pode. O Felipe Vicente Flá também falando: o Felipe Luiz entregou a outra lá do jogo do ano passado, ó, eu culpando o meu protegido Arão, tá vendo? Foi o protegido da Paula que errou então aquela, segundo o Vicente Flá. Paulo, não brigue comigo, hein? Vicente Flá que tá falando, que eu não lembro. Derrotas eu não gosto de ficar me lembrando muito, né? O Rafael Castro falando que nesses dados do Ceni tem os números do Maurício. Não, e talvez tenha de agora do Covid, né? Mas, por exemplo, esse do Campeonato Carioca não entra na estatística, porque do Covid ele estava comandando de casa, né? Tanto que ele tem aquela imagem que viralizou, né? Colado no telefone, né? Então, e aí o Lucas Pontes dando boas-vindas ao Renato Gaúcho, a gente vai falar depois de Renato Gaúcho já, e o Yuri Reis mandando um fica Ceni, o Etiel Rodrigues falando fora Ceni, ou seja, estamos tendo aqui um chat bem, né, assim, com várias opiniões, vamos colocar assim, mas agora a produção vai soltar um vídeo do nosso querido Yuri Reis, que é membro, né, a galera também que é membro aqui do clube do Coluna, tem essa possibilidade de participar diretamente, que a galera já participa aqui no chat, mas além do chat, com áudios, com vídeos, a gente tem um vídeo do Yuri Reis, que é da Bahia, alô Salvador, tudo nosso, nada deles, falando sobre Ceni e os jogadores que a produção vai colocar agora aqui pra gente. Solta a voz aí, Yuri. Então, né, o Flamengo perdeu ontem, infelizmente, por vacilo no final do segundo tempo. Mas eu queria deixar um questionamento para vocês do chat, da bancada. Será que o único culpado na história é sempre o Rogério Ceni? Ou será que os jogadores também têm uma parcela de culpa nas derrotas? Ou até mesmo quando ganha, mas não ganha como deveria ganhar pelo jogo apresentado? Então fica aí meu questionamento. Tamo junto. Tá aí o recadão. E aí, Paula? Quando perde, não tem culpa dos jogadores. Quando ganha também. Eu concordo muito com essa visão do Yuri. E eu sempre falo isso aqui: ganha todo mundo, perde todo mundo. Acho que não tem isso de tirar. Lógico que a qualidade individual dos jogadores faz uma enorme diferença, né? Você, por exemplo, agora a gente está com o time enfraquecido, a gente não espera que o Flamengo dê show, né? Mas, faz uma enorme diferença você não ter, por exemplo, jogadores que estão lá com a seleção brasileira, agora que voltou, né, o Isla e o Arrascaeta e tal, mas e aí, o que você tem a comentar sobre esse vídeo do Yuri aí? Eu acho que a tônica acaba sendo igual para todo mundo, né? Todo mundo tem parcela de culpa, tanto cara que joga quanto quem escala. Aí a gente pode avaliar, aí eu acho que é jogo, né? No jogo de ontem, eu acho que tanto foi pau a pau, na real. Porque os jogadores, por não terem todos, a maioria, né? Você vê pelas notas que a gente deu, a maioria muito, muito abaixo do que poderia, né? Abaixo da média, né? Não é nem abaixo do que poderia oferecer, a maioria abaixo da média, né? Do aceitável, né? Então,
ele com as escolhas erradas, eu acho que as duas coisas andam muito juntas, não tem como botar só na conta do treinador. Acho que conta muito a leitura de jogo, principalmente, de saber quando mexer, de mexer na hora errada, de mexer na peça errada e não assumir quando mexe. Mas, obviamente, o jogador que tá lá dentro para botar a bola na rede, perde gol de cara, gol feito, cabeceia para fora, sozinho com o goleiro, joga para fora. O outro falha bizarramente, fica parado e desiste de correr. Então, tudo isso, no final das contas, né, eu acho que influencia. Não dá para jogar tudo na conta dele, não. Mas tem que questionar, porque não tem como ir para o mata-mata com um treinador que não tem um pingo de leitura de jogo e mexe errado toda a substituição que faz. Né?